Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham nesta noite, na leitura e comentário do Evangelho no Lar. Então eu convido vocês, neste momento, vamos elevar nosso pensamento ao alto e rogar a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão e mestre, e às falanges amigas que trabalham na nossa casa espírita Eulália Nogueira, que estejam conosco, nos amparando e protegendo, nos dando força, luz e sabedoria, principalmente nesses momentos menos bons que estamos vivendo. Que Deus nos abençoe. Dando continuidade ao nosso Evangelho, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Questão 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, a bem dizer, limites nitidamente traçados, tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, cujas materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro, e é, por consequência, sujeito a menos vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano, é quase fluídico. De grau em grau, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito. Conforme o mundo sobre o qual o espírito é chamado a viver, toma um envoltório apropriado à natureza deste mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais, até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se nos mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não são ligados a eles como nos mundos inferiores. O estado de despreendimento em que os espíritos se encontram permite-lhes transportarem-se a todo lugar onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, pode-se dizer que é limitada aos mundos inferiores. Assim depende do espírito libertar-se dela com maior ou menor rapidez, trabalhando para a sua depuração. É de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que está ligado, por o seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Então, irmãos, vamos continuar refletindo sobre a nossa existência, sobre quais são os limites da encarnação. Recordamos aqui que o homem é constituído de alma, espírito encarnado, perispírito, corpo que envolve o espírito encarnado e desencarnado, e corpo físico. A primeira expondo o entendimento da encarnação como sendo
o envoltório que constitui o corpo do espírito. Sabemos que este, o ser inteligente, individualização do princípio inteligente do universo, embora independente da matéria, precisa para manifestar-se de um instrumento apropriado para isso. Kardec denominou perispírito. Quanto mais próximo de sua origem está o espírito, quanto mais simples e ignorante, mais grosseiro e materializado é o seu envoltório, pelo qual ele se expressa e se manifesta. O mesmo acontece com o corpo físico em mundos materiais. Quanto mais atrasado é o mundo, mais imperfeitos são os espíritos, com os seus corpos perispírito e físico, que o habitam. Maiores são as dificuldades materiais, espirituais, pela necessidade do desenvolvimento intelectual e moral. À medida que o espírito vai evoluindo, o seu perispírito também vai se alterando, diminuindo a materialidade, de forma que ao atingir o grau de espírito puro, esse corpo espiritual também perde toda a materialidade, confundindo-se com o espírito, que então se manifesta envolto numa luz ou como uma luz. Os mundos são sempre adequados ao adiantamento dos seus habitantes, evoluindo também na dependência da evolução dos mesmos. Em mundos bem mais avançados do que a Terra, seus habitantes não estão sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. São livres para viajar para toda parte, em missões. Assim, quanto mais inferior, mais preso ao mundo em que habita. Quanto mais evoluído, mais livre para se usar da liberdade que tem. Mas quando o espírito mais evoluído vai para o mundo inferior em missão, precisa alterar seu perispírito com fluidos desse mundo, porque o perispírito é sempre constituído dos fluidos dos mundos. Esses fluidos, por sua vez, refletem os fluidos e vibrações emitidos pela grande maioria dos seus habitantes. Então, quanto mais atrasado o espírito, mais materializado é seu perispírito e o mundo onde vive. Em mundos melhores do que a Terra, seus habitantes são menos grosseiros, mais leves, mais bonitos, visto que a beleza é a criação divina, mais espiritualizados e seus perispíritos também. Nestas condições, São Luís vê o espírito ainda em evolução como encarnado, em seus envoltórios semimaterial, que vai se desmaterializando juntamente com o desenvolvimento do espírito. Nesse aspecto de espírito em desenvolvimento, preso ao seu perispírito, também em evolução, diz São Luís que a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Considerando a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos reinos inferiores. Quando estudamos Há muitas moradas na casa do meu pai, vimos que nos mundos primitivos de expiações e de provas e regenerados foram considerados inferiores por Kardec. Portanto, seus habitantes estão sujeitos à lei da encarnação, que lhes permite desenvolver-se e depurar-se na correção dos erros cometidos.
Compreende-se, pois, que o espírito só se liberta das encarnações em mundos inferiores, quando atinge uma evolução que lhe permite viver em mundos superiores. Quando não tem mais nada a aprender com as existências que os mundos inferiores proporcionam, libertam-se dessa necessidade. É o limite das encarnações, que depende apenas do próprio espírito. Não sabemos se existem espíritos que evoluem sem erros. Sabemos que essa evolução depende de cada um, do seu esforço de melhorar-se, podendo, por isso, libertar-se mais depressa ou demorar mais. Jesus, o espírito mais evoluído que viveu na Terra, veio por amor a seus irmãos inferiores, demonstrar as leis divinas, existem as leis divinas, e mostrar o roteiro do caminho. A vida tem roteiro. Através dos seus ensinos e dos seus exemplos de vida. É o nosso Salvador, porque veio nos ensinar que seremos como Ele, libertos da ignorância e do mal, das necessidades de viver em mundos inferiores, se seguirmos suas lições, por mais difícil que nos seja, pelo mal que criamos dentro e ao redor de nós. Para atingir esse alvo de libertação das encarnações em mundos inferiores, podemos, no esforço perseverante de melhorar-nos, de vivenciarmos as lições de Jesus, ser mais felizes ou menos infelizes, já e agora, além de estarmos preparando para nós uma estada na erraticidade, pois é o desencarne também mais feliz, onde nós sentiremos mais livres, mais esclarecidos, com mais paz de consciência. Bom, irmãos, já se encaminhando, para o final do nosso encontro, da leitura do Evangelho, pedimos a Deus e a Jesus muita luz, muita saúde, muita paz, muita harmonia, muita paciência, amor para nós e toda a humanidade. E pedimos ainda pela fluidificação das águas que estão em nossos lares, sobre as mesas de todos os irmãos que nos acompanham, e que os médicos do espaço e os socorristas de Jesus tratem as nossas águas com medicamentos necessários para manter a saúde do corpo físico e também do espírito daqueles que beberem. Uma boa noite e aqui, que assim seja.